Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 6, verso 1. Suta disse: Ó Brahmanas, tendo assim ouvido tudo sobre o nascimento e atividades de Srinarda, Vyasadeva, a encarnação de Deus e filho de Satyavati, indagou o seguinte. Significado. Neste capítulo, Nardaji descreverá como foi capaz de ter uma breve audiência com o Senhor, enquanto esteve absorto, pensando transcendentalmente nas saudades do Senhor, e como isso lhe foi doloroso. Verso 2. Sri Vyasadeva disse: Que fizeste tu, Narda, após a partida dos grandes sábios, que haviam te dado instruções sobre o científico conhecimento transcendental, antes do começo de teu atual nascimento? Significado. O próprio Vyasadeva era discípulo de Nardaji, e portanto era natural que estivesse ansioso por ouvir o que Narda fez após a iniciação recebida de seus mestres espirituais. Ele queria seguir os passos de Narda para alcançar o mesmo estágio perfeito de vida. Esse desejo de indagar do mestre espiritual é um fator essencial para o caminho progressivo. Este processo é tecnicamente conhecido como Sadharma Pracha. Verso 3. Ó filha de Brahma, como passaste tua vida após a iniciação, e como obtiveste este corpo, tendo abandonado o antigo no devido tempo. Significado. Em sua vida precedente, Sri Narada Muni fora apenas o filho de uma simples criada, de modo que é certamente importante a forma como ele se transformou tão perfeitamente no corpo espiritual de vida, bem-aventurança e conhecimento eternos. Sri Vyasadeva desejou que ele revelasse estes fatos para a satisfação de todos. Verso 4. Ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é, então, que este tema, que aconteceu antes deste dia de Brahma, ainda está fresco em tua memória, intacto pelo tempo? Significado. Assim como o espírito não é aniquilado, mesmo após a aniquilação do corpo material, da mesma forma, a consciência espiritual não é aniquilada. Sri Narada desenvolveu esta consciência espiritual, mesmo quando tinha seu corpo material, no kalpa anterior. Consciência do corpo material significa consciência expressa por intermédio de um corpo material. Essa consciência é inferior, destrutível e pervertida. Mas a superconsciência da supramente, no plano espiritual, é como a alma espiritual e nunca é aniquilada. Verso 5. Sri Narada disse: Os grandes sábios, que me transmitiram conhecimento científico da transcendência, partiram para outros lugares, e tive que passar minha vida desta maneira. Significado. Em sua vida anterior, quando Nardaji foi impregnado de conhecimento espiritual, pela graça dos grandes sábios, houve uma sensível mudança em sua vida, embora ele fosse apenas um menino de 5 anos. Este é um importante sintoma, visível após a iniciação pelo mestre espiritual fidedigno. A verdadeira companhia de devotos provoca uma rápida mudança na vida, para a compreensão espiritual.
Como essa mudança atuou na vida anterior de Narada Muni, descreve-se já a seguir neste capítulo. Verso 6. Eu era o filho único de minha mãe, que era não somente uma mulher simples, mas também uma criada. Uma vez que eu era sua única progenie, ela não tinha outra alternativa para sua proteção. Ela atava-me com os laços da afeição. Verso 7. Ela queria zelar apropriadamente por minha manutenção, mas porque não era independente, não era capaz de fazer nada por mim. O mundo está sob o completo controle do Senhor Supremo. Portanto, todos são como bonecos de madeira, nas mãos de um mestre de marionetes. Verso 8. Quando eu era uma simples criança de 5 anos, vivi numa escola de brahmanas. Eu dependia da afeição de minha mãe e não tinha experiência de outras terras. Verso 9. Certa vez, minha pobre mãe, quando certa noite saía para ordenhar uma vaca, foi picada na perna por uma serpente, influenciada pelo Tempo Supremo. Significado: esta é uma maneira de arrastar uma alma sincera para mais perto de Deus. O pobre menino estava sendo cuidado apenas por sua afetuosa mãe. E, todavia, a mãe foi levada deste mundo pela vontade suprema, para colocá-lo completamente à mercê do Senhor. Verso 10. Tomei isso como a misericórdia especial do Senhor, que sempre deseja bênçãos para seus devotos. E pensando assim, parti rumo ao norte. Significado: os devotos confidenciais do Senhor veem a cada passo uma orientação abençoadora do Senhor. Aquilo que no sentido mundano se considera como um momento estranho ou difícil é aceito como a misericórdia especial do Senhor. A prosperidade mundana é um tipo de febre material, e pela graça do Senhor, o grau desta febre material é gradualmente diminuído, e a saúde espiritual é obtida passo a passo. As pessoas mundanas interpretam isso erradamente. Verso 11. Após minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, aldeias, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Significado: as atividades do homem na agricultura, mineração, lavoura, indústrias, jardinagem, etc., eram todas executadas na mesma escala em que são hoje em dia, mesmo antes da atual criação. E as mesmas permanecerão como estão, mesmo na próxima criação. Após muitas centenas de milhões de anos, uma criação tem início pela lei da natureza, e a história do universo se repete, praticamente, da mesma maneira. Os argumentadores mundanos perdem tempo com escavações arqueológicas, sem investigar as necessidades vitais da vida. Após ganhar impulso na vida espiritual, Sri Narada Muni, embora fosse uma mera criança, não perdeu tempo, nem um instante sequer, com o desenvolvimento econômico, embora tivesse passado por cidades e aldeias, minas e indústrias. Ele continuamente seguia rumo à progressiva emancipação espiritual. O Srimad Bhagavatam é a repetição da história que aconteceu há algumas centenas de milhões de anos. Como se diz aqui, somente os fatores mais importantes da história são coletados para registro nesta literatura transcendental.
Verso 12. Passei por colinas e montanhas, cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra com reservatórios de água repletos de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canouros. Verso 13. Passei então sozinho por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas que eram difíceis de atravessar. Visitei densas, escuras e perigosamente amedrontadoras florestas, que eram o parque de diversões de cobras, corujas e chacais. Significado: é um dever de um mendicante, Parivrajacacharya, experimentar todas as variedades da criação de Deus, viajando sozinho por todas as florestas, colinas, cidades, aldeias e assim por diante, para ganhar fé em Deus e força mental, bem como para iluminar os habitantes com a mensagem de Deus. Um sannyasi tem a obrigação de correr todos esses riscos sem temor. E o sannyasi mais típico da era atual é o Sr. Chaitanya, que viajou da mesma maneira pelas selvas da Índia Central, iluminando mesmo os tigres, ursos, serpentes, veados, elefantes e muitos outros animais selvagens. Nesta era de Kali, sannyas é proibida para homens comuns. Aquele que muda de vestimenta para fazer propaganda é um homem diferente do sannyasi original e ideal. Deve-se, entretanto, fazer um voto de parar completamente o convívio social e devotar a vida exclusivamente ao serviço ao Senhor. A mudança de vestimenta é apenas uma formalidade. O Sr. Chaitanya não aceitou um nome de sannyasi, e nesta era de Kali, os ditos sannyasis não devem trocar seus nomes anteriores, seguindo os passos do Sr. Chaitanya. Nesta era, o serviço devocional, de ouvir e repetir as glórias sagradas do Senhor, é energeticamente recomendado. E aquele que faz um voto de renúncia à vida familiar não precisa imitar os Parivrajakacharyas, como Narda ou o Sr. Chaitanya, mas pode sentar-se em algum local sagrado e devotar todo o seu tempo e energia a ouvir e cantar repetidamente as escrituras sagradas deixadas pelos grandes acharyas, como os 6 Goswamis de Vrindavan. Verso 14. Viajando dessa maneira, senti-me cansado, tanto física quanto mentalmente, e estava sedento e faminto. Então tomei banho na represa de um rio, e também bebi água. Ao tocar na água, aliviei-me do meu cansaço. Significado: um mendicante viajeiro pode satisfazer as necessidades do corpo, a saber, fome e sede, com as dádivas da natureza, sem precisar mendigar à porta dos chefes de família. O mendicante, portanto, não vai à casa de um chefe de família para esmolar, mas para iluminá-lo espiritualmente. Verso 15. Depois disso, debaixo da sombra de uma figueira de Bengala, numa floresta desabitada, comecei a meditar na super-alma situada dentro de mim, usando minha inteligência, como aprendera com as almas liberadas. Significado: não devemos meditar de acordo com nossos caprichos pessoais. Temos de aprender perfeitamente bem das fontes autorizadas das Escrituras, através do meio transparente de um mestre espiritual autêntico. E dessa maneira é mister utilizarmos-nos de nossa inteligência, treinando-a em meditar na super-alma que mora dentro de cada ser vivo. Esta consciência é firmemente desenvolvida por um devoto que tenha prestado serviço amoroso ao Senhor, através da execução das ordens do mestre espiritual. Sri Nardaji
entrou em contato com mestres espirituais fidedignos, serviu-os sinceramente e obteve iluminação da maneira correta. Então ele começou a meditar. Verso 16. Logo que comecei a meditar, nos pés de lótus da personalidade de Deus, com minha mente transformada pelo amor transcendental, lágrimas rolaram de meus olhos, e sem demora, a personalidade de Deus, Sri Krishna, apareceu no lótus do meu coração. Significado. Aqui a palavra bhava é significativa. Este estágio bhava é alcançado depois que tenhamos afeição transcendental pelo Senhor. O estágio inicial chama-se Shraddha, ou uma inclinação pelo Senhor Supremo. E a fim de aumentar essa inclinação, temos que nos associar com devotos puros do Senhor. O terceiro estágio é praticar as regras e regulações prescritas do serviço devocional. Isso dissipará todas as espécies de apreensões e eliminará todas as deficiências pessoais que queiram obstruir o progresso no serviço devocional. Quando todas as apreensões e deficiências pessoais são eliminadas, ocorre um padrão de fé no tema transcendental, e o gosto por ele aumenta em maiores proporções. Este estágio leva à atração, e após isso, a bhava, ou estágio preliminar, do imaculado amor a Deus. Todos os estágios acima nada mais são que diferentes estágios de desenvolvimento de amor transcendental. Uma vez que alguém esteja saturado assim de amor transcendental, segue-se um forte sentimento de saudades, que leva a 8 tipos diferentes de êxtase. As lágrimas que caem dos olhos de um devoto constituem uma reação automática, e por Sri Narada Muni, em seu nascimento anterior, ter alcançado esse estágio muito rapidamente após deixar o lar, foi-lhe realmente possível perceber a presença real do Senhor, que ele experimentou tangivelmente com seus sentidos espirituais desenvolvidos, sem mácula material. Verso 17. Ó Vyasadeva, naquele momento, estando excessivamente dominado por sentimentos de felicidade, todas as partes de meu corpo animaram-se separadamente. Estando absorto em um oceano de êxtase, não pude ver nem a mim mesmo, nem ao Senhor. Significado. Os sentimentos espirituais de felicidade e os êxtases intensos não têm comparação mundana. Portanto, é muito difícil expressar tais sentimentos. Podemos apenas vislumbrar esse êxtase nas palavras de Sri Narada Muni. Toda e cada uma das partes do corpo ou sentidos tem sua função particular. Após ver o Senhor, todos os sentidos tornam-se plenamente despertos para prestar serviço ao Senhor, porque no estado liberado os sentidos são completamente eficientes em servir o Senhor. Desse modo, naquele êxtase transcendental, ocorreu que os sentidos animaram-se separadamente para servir ao Senhor. Sendo assim, Narada Muni não foi capaz de ver simultaneamente a si mesmo e ao Senhor. Verso 18. A forma transcendental do Senhor, como ela é, satisfaz o desejo da mente e dissipa de vez todas as incongruências mentais. Ao perder de vista aquela forma, levantei-me subitamente, ficando perturbado, como é comum quando se perde aquilo que é desejável. Significado. Narada Muni experimentou que o Senhor não é sem forma, mas sua forma é completamente diferente de todas as formas de nossa experiência material. Por toda a duração de nossa vida, vemos diferentes formas no mundo material,
mas nenhuma delas é capaz de satisfazer a mente. Tampouco pode alguma delas dissipar toda a perturbação da mente. Esses são os aspectos especiais da forma transcendental do Senhor. E alguém que tenha visto uma vez essa forma não se satisfaz com mais nada. Nenhuma forma no mundo material poderá satisfazer o observador. Que o Senhor é sem forma ou impessoal significa que ele não tem nada parecido com formas materiais e não é como uma personalidade material. Como seres espirituais, tendo relações eternas com essa forma transcendental do Senhor, estamos, vida após vida, buscando essa forma do Senhor, e não nos satisfazemos com nenhuma outra forma de apaziguamento material. Narada Muni teve um vislumbre dela, mas não podendo vê-la novamente, ficou perturbado e levantou-se subitamente para procurá-la. Aquilo que desejamos, vida após vida, foi obtido por Narada Muni. E perdê-lo de vista foi certamente um grande choque para ele. Verso 19. Desejei ver novamente aquela forma transcendental do Senhor, mas apesar de minhas tentativas de concentrar-me no coração, com avidez por ver novamente aquela forma, não pude mais vê-lo, e assim, insatisfeito, fiquei muito aflito. Significado: não há um processo mecânico para ver a forma do Senhor. Isso depende completamente da misericórdia sem causa do Senhor. Não podemos exigir que o Senhor se apresente diante de nós, assim como não podemos exigir que o sol nasça quando desejemos. O sol nasce por si próprio. Do mesmo modo, o Senhor tem o prazer de se apresentar por sua misericórdia sem causa. Devemos simplesmente esperar o momento oportuno e continuar executando nosso dever prescrito no serviço devocional ao Senhor. Narada Muni pensou que o Senhor poderia ser visto novamente, pelo mesmo processo mecânico que fora bem sucedido na primeira tentativa. Mas apesar de seu extremado esforço, ele não pôde tornar exitosa a segunda tentativa. O Senhor é completamente independente de todas as obrigações. Ele pode simplesmente ser atado pelos laços da devoção imaculada. Tampouco ele é visível ou perceptível por nossos sentidos materiais. Quando lhe apraz, estando satisfeito com a sincera tentativa de serviço devocional, completamente dependente da misericórdia do Senhor, então ele pode ser visto por sua própria vontade. Verso 20. Vendo meus esforços naquele lugar solitário, a personalidade de Deus, que é transcendental a todas as descrições mundanas, falou-me com gravidade e palavras agradáveis, apenas para mitigar minha aflição. Significado: nos Vedas se diz que Deus está além do alcance das palavras e da inteligência mundanas. E, todavia, por sua misericórdia sem causa, podemos ter sentidos adequados para ouvi-lo ou falar-lhe. Esta é a energia inconcebível do Senhor. Aquele a quem ele concede sua misericórdia pode ouvi-lo. O Senhor ficou muito satisfeito com Narada Muni, e por isso ele foi dotado de força necessária para que pudesse ouvir o Senhor. Contudo, não é possível que outras pessoas percebam diretamente o contato do Senhor durante o estágio probatório do serviço devocional regulativo. Aquilo foi uma dádiva especial para Narada. Quando ele ouviu as agradáveis palavras do Senhor, os sentimentos de saudades foram até certo ponto mitigados. Um devoto enamorado de Deus
Sente sempre as dores da separação e por isso está sempre absorto em êxtase transcendental. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 6, verso 21. Ó Narda, disse o Senhor, lamento que durante esta vida não serás capaz de ver-me mais. Aqueles que estão incompletos no serviço e que não estão completamente livres de todas as máculas materiais, dificilmente podem ver-me. Significado: a personalidade de Deus é descrita no Bhagavad Gita como o mais puro, o supremo e a verdade absoluta. Não há vestígio algum de uma mancha de materialidade em sua pessoa. E assim aquele que tem a mais leve mácula de afeição material não pode aproximar-se dele. O início do serviço devocional começa do ponto em que nos livramos pelo menos de duas formas dos modos materiais, a saber, o modo da paixão e o modo da ignorância. O resultado manifesta-se pelos sinais de estarmos livres de kama, luxúria, e lobha, cobiça. Isso quer dizer que devemos nos livrar dos desejos de satisfação dos sentidos e da cobiça do gozo dos sentidos. O modo equilibrado da natureza é a bondade. E ser completamente livre de todas as máculas materiais é livrar-se também do modo da bondade. Considera-se que buscar audiência com Deus numa floresta solitária é atividade no modo da bondade. Podemos entrar floresta adentro em busca da perfeição espiritual. Mas isto não significa que ali poderemos ver o Senhor pessoalmente. Devemos estar completamente livres de todo o apego material e nos situar no plano da transcendência, que sozinho ajudará o devoto a entrar em contato pessoal com a personalidade de Deus. O melhor método é viver em um lugar onde a forma transcendental do Senhor seja adorada. O templo do Senhor é um local transcendental, ao passo que a floresta é uma habitação materialmente boa. Recomenda-se sempre a um devoto neófito que adore a deidade do Senhor, Archana, ao invés de entrar floresta dentro para buscar o Senhor. O serviço devocional começa com o processo de Archana, que é melhor do que entrar floresta dentro. Em sua vida atual, que está completamente isenta de todos os anseios materiais, Sri Narada Muni não vai à floresta, embora possa converter todos os lugares em Vaikunta apenas por sua presença. Ele viaja de um planeta a outro para converter homens, deuses, Kinnaras, Gandharvas, Rishis, Munis e todos os outros a tornarem-se devotos do Senhor. Através de suas atividades, ele encaminhou muitos devotos como Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj e muitos outros ao transcendental serviço ao Senhor. O devoto puro do Senhor, portanto, segue os passos dos grandes devotos como Narada e Prahlad e dedica todo o seu tempo a glorificar o Senhor pelo processo de Kirtana. Tal processo de pregação é transcendental a todas as qualidades materiais. Verso 22. Ó virtuoso, viste somente uma vez minha pessoa, e isso é apenas para aumentar teu desejo por mim, porque quanto mais anseias por mim, tanto mais livrar-te-ás de todos os desejos materiais. Significado: um ser vivo não pode estar vazio de desejos. Ele não é uma pedra inanimada.
Ele tem de estar trabalhando, pensando, sentindo e querendo. Mas quando ele pensa, sente e quer materialmente, torna-se enredado. E, inversamente, quando pensa, sente e quer para o serviço ao Senhor, livra-se gradualmente de todos os enredamentos. Quanto mais uma pessoa se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor, mais adquire anseio por esse serviço. Esta é a natureza transcendental do serviço divino. O serviço material traz saciedade, enquanto o serviço espiritual ao Senhor não traz saciedade, nem tem fim. Podemos continuar aumentando nossos anseios pelo transcendental serviço amoroso ao Senhor, e todavia não encontraremos saciedade, nem fim. Através do serviço intenso ao Senhor, podemos experimentar a presença do Senhor transcendentalmente. Portanto, ver o Senhor significa estar ocupado em seu serviço, porque seu serviço e sua pessoa são idênticos. O devoto sincero deve continuar com seu serviço sincero ao Senhor. O Senhor dará orientação adequada sobre como e onde isso deve ser feito. Não havia nenhum desejo material em Narda, e, todavia, apenas para aumentar seu intenso desejo pelo Senhor, ele foi aconselhado desta maneira. Verso 23. Através do serviço à verdade absoluta, mesmo por uns poucos dias, um devoto alcança inteligência firme e fixa em mim. Consequentemente, ele persevera até tornar-se meu companheiro no mundo transcendental, após abandonar os atuais mundos materiais deploráveis. Significado: servir à verdade absoluta significa prestar serviço à absoluta personalidade de Deus, sob a orientação do mestre espiritual fidedigno, que é um intermediário transparente entre o Senhor e o devoto neófito. O devoto neófito não tem capacidade de aproximar-se da absoluta personalidade de Deus mediante seus atuais sentidos materiais imperfeitos. Portanto, sob a orientação do mestre espiritual, ele é treinado no transcendental serviço ao Senhor. E por tal treinamento, mesmo por uns poucos dias, o devoto neófito obtém inteligência nesse serviço transcendental, que o leva finalmente a escapar da habitação perpétua nos mundos materiais e a ser promovido ao mundo transcendental, para tornar-se um dos companheiros liberados do Senhor no reino de Deus. Verso 24. A inteligência ocupada em devoção a mim não pode ser frustrada em tempo algum, mesmo no momento da criação, bem como no momento da aniquilação. Tua lembrança continuará por minha misericórdia. Significado: o serviço devocional prestado à personalidade de Deus nunca é em vão. Uma vez que a personalidade de Deus é eterna, a inteligência aplicada em seu serviço, ou qualquer coisa feita em relação a ele, também é permanente. No Bhagavad Gita, se diz que esse serviço transcendental, prestado à personalidade de Deus, acumula-se nascimento após nascimento. E quando o devoto está completamente amadurecido, o serviço total somado o faz elegível a entrar na associação da personalidade de Deus. Tal acúmulo de serviço a Deus nunca se dissipa, mas aumenta até a plena maturidade. Verso 25. Então, aquela autoridade suprema, personificada pelo som e invisível aos olhos, porém muito maravilhosa, parou de falar. Sentindo eu uma sensação de gratidão, ofereci-lhe minhas reverências, inclinando minha cabeça.
Significado: não faz nenhuma diferença que a personalidade de Deus não tenha sido vista, mas apenas ouvida. A personalidade de Deus produz os 4 Vedas através de sua respiração, e ele é visto e realizado através do som transcendental dos Vedas. De modo semelhante, o Bhagavad Gita é a representação sonora do Senhor, e não há diferença de identidade. A conclusão é que o Senhor pode ser visto e ouvido pelo persistente canto do som transcendental. Verso 26. Comecei então a cantar o santo nome e a fama do Senhor, através de repetida recitação, ignorando todas as formalidades do mundo material. Tal canto e lembrança dos passatempos transcendentais do Senhor são cheios de bênçãos. Assim fazendo, viajei por toda a terra, completamente satisfeito, humilde e sem inveja. Significado: a vida de um devoto sincero do Senhor é assim explicada em poucas palavras por Narada Muni, através de seu exemplo pessoal. Tal devoto, após ser iniciado pelo Senhor, ou seu representante fidedigno, leva muito a sério o canto das glórias do Senhor e viaja por todo o mundo, para que outros também possam ouvir as glórias do Senhor. Esses devotos não têm desejo de ganho material. São conduzidos por um único desejo: voltar ao Supremo. Isso os espera no devido tempo, ao abandonarem o corpo material. Porque têm a mais elevada meta de vida, voltar ao Supremo. Eles nunca são invejosos de ninguém, nem são orgulhosos de serem elegíveis a voltar ao Supremo. Seu único interesse é cantar e lembrar o santo nome, fama e passatempos do Senhor. E, de acordo com sua capacidade pessoal, distribuir a mensagem para o bem-estar dos outros, sem motivação de ganho material. Verso 27. E assim, ó Brahmana Vyasadeva, no devido curso do tempo, eu, que estava completamente absorto em pensar em Krishna, e portanto não tinha apegos, estando completamente livre de todas as máculas materiais, encontrei a morte. Assim como o relâmpago e a iluminação ocorrem simultaneamente. Significado: estar completamente absorto em pensar em Krishna significa limpeza das sujeiras ou anseios materiais. Assim como um homem muito rico não anseia por pequenas coisas mesquinhas, do mesmo modo, um devoto do Senhor Krishna, que tem garantida sua passagem para o reino de Deus, onde a vida é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, naturalmente não anseia por coisas materiais mesquinhas, que são como bonecos ou sombras da realidade, e não têm valor permanente. Este é o sinal de pessoas espiritualmente enriquecidas. E no devido tempo, quando um devoto puro está completamente preparado, de repente ocorre a mudança de corpo, que é comumente chamada de morte. E para o devoto puro, tal mudança acontece exatamente como o relâmpago, que é seguido simultaneamente da iluminação. Isso quer dizer que um devoto simultaneamente muda seu corpo material e desenvolve um corpo espiritual, pela vontade do Supremo. Mesmo antes da morte, o devoto puro não tem afeição material, devido a que seu corpo está espiritualizado, assim como um ferro fica em brasa ao contato com fogo. Verso 28. Tendo recebido um corpo transcendental próprio, de um companheiro da personalidade de Deus, abandonei o corpo feito de 5 elementos materiais, e assim todos os resultados fruitivos adquiridos do trabalho, karma, cessaram. Significado:
tendo sido informado pela personalidade de Deus de que lhe seria concedido um corpo transcendental adequado para a companhia do Senhor, Narda obteve seu corpo espiritual, logo que abandonou seu corpo material. Este corpo transcendental é livre de todas as afinidades materiais e investido de 3 qualidades transcendentais primárias, a saber, eternidade, liberdade dos modos materiais e liberdade das reações das atividades fruitivas. O corpo material é sempre afligido pela ausência dessas 3 qualidades. O corpo de um devoto satura-se imediatamente de qualidades transcendentais, tão logo se ocupe no serviço devocional ao Senhor. Ele age como a influência magnética de uma pedra de toque sobre o ferro. A influência do transcendental serviço é desta natureza. Portanto, a mudança de corpo significa o cessar da reação dos 3 modos qualitativos da natureza material sobre o devoto puro. Há muitos exemplos disso nas escrituras reveladas. Dhruva Maharaj e Prahlad Maharaj e muitos outros devotos foram capazes de ver a personalidade de Deus face a face, aparentemente no mesmo corpo. Isso significa que a qualidade do corpo de um devoto transforma-se da matéria à transcendência. Essa é a opinião dos Goswamis autorizados, através das escrituras autênticas. No Brahma Samhita está dito que, começando do germe Indragopa e subindo até o grande Indra, rei do céu, todos os seres vivos estão sujeitos à lei do karma e são passíveis de sofrer e desfrutar dos resultados fruitivos de seus próprios trabalhos. Somente o devoto está isento dessas reações, pela misericórdia sem causa da autoridade suprema, a personalidade de Deus. Verso 29. No fim do milênio, quando a personalidade de Deus, o Senhor Narayana, deitou-se dentro da água da devastação, Brahma começou a entrar nele juntamente com todos os elementos criativos. E eu também entrei através de sua respiração. Significado: Narda é conhecido como filho de Brahma, assim como o Sr. Krishna é conhecido como filho de Vasudeva. A personalidade de Deus e seus devotos liberados, como Narda, aparecem no mundo material através do mesmo processo. Como se diz no Bhagavad Gita, o nascimento e atividades do Senhor são todos transcendentais. Portanto, de acordo com a opinião autorizada, o nascimento de Narda como filho de Brahma também é um passatempo transcendental. Seu aparecimento e desaparecimento estão praticamente no mesmo nível que os do Senhor. O Senhor e seus devotos são, portanto, simultaneamente unos e diferentes como entidades espirituais. Eles pertencem à mesma categoria da transcendência. Verso 30. Após 4 bilhões, 300 milhões de anos solares, quando Brahma despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, todos os rishis, como Marichi, Angira, Atri e assim por diante, foram criados do corpo transcendental do Senhor. E eu também apareci juntamente com eles. Significado: a duração de um dia da vida de Brahma é de 4 bilhões 320 milhões de anos solares. Isso também é afirmado no Bhagavad Gita. Desse modo, durante esse período, Brahmadi repousa em Yoga Nidra, dentro do corpo de Garbhodakasha e Vishnu, o gerador de Brahma. Então, após o período de sono de Brahma, quando há novamente a criação, pela vontade do Senhor, por intermédio de Brahma, todos os grandes rishis aparecem outra vez, de diferentes partes do corpo transcendental, e Narda também aparece. Isso significa que Narda aparece no mesmo corpo transcendental,
assim como um homem desperta do sono, no mesmo corpo. Sri Narada é eternamente livre para movimentar-se por todas as partes das criações transcendental e material do Todo-Poderoso. Ele aparece e desaparece em seu próprio corpo transcendental, que não tem distinção de corpo e alma, ao contrário dos seres condicionados. Verso 31. Desde então, pela graça do Vishnu Todo-Poderoso, viajo por todas as partes, sem restrição, tanto no mundo transcendental, quanto nas 3 divisões do mundo material. Isso porque estou fixo no ininterrupto serviço devocional ao Senhor. Significado. Como se afirma no Bhagavad Gita, há 3 divisões de esferas materiais, a saber, Urdhva-loka, planetas superiores, Madhya-loka, planetas intermediários, e Adho-loka, planetas inferiores. Além dos planetas Urdhva-loka, isto é, acima de Brahma-loka, estão as coberturas materiais do universo, e acima disso está o céu espiritual, que é ilimitado em expansões, contendo ilimitados planetas Vaikunta autoluminosos, habitados por Deus em pessoa, juntamente com seus companheiros, que são entidades vivas eternamente liberadas. Sri Narada Muni podia entrar em todos esses planetas, em ambas as esferas, material e espiritual, sem restrições, assim como o Senhor Todo-Poderoso é livre para movimentar-se pessoalmente em qualquer parte de sua criação. No mundo material, os seres vivos são influenciados pelos 3 modos materiais da natureza, a saber, bondade, paixão e ignorância. Mas Sri Narada Muni é transcendental a todos esses modos materiais, e por conseguinte, ele pode viajar por todas as partes irrestritamente. Ele é um liberado homem do espaço. A misericórdia sem causa do Senhor Vishnu é incomparável, e tal misericórdia é percebida pelos devotos apenas pela graça do Senhor. Portanto, os devotos nunca caem, mas os materialistas, isto é, os trabalhadores fruitivos, e os filósofos especuladores, caem, sendo forçados pelos respectivos modos da natureza em que estão situados. Os rishis, como se menciona acima, não podem entrar no mundo transcendental como Narada. Esse fato é revelado no Narasimha Purana. Rishis como Marichi são autoridades no trabalho fruitivo, e rishis como Sanaka e Sanatana são autoridades em especulações filosóficas. Mas Sri Narada Muni é a autoridade primordial para o transcendental serviço devocional ao Senhor. Todas as grandes autoridades no serviço ao Senhor seguem os passos de Narada Muni, em concordância com Narada Bhakti Sutra, e, portanto, todos esses devotos do Senhor estão decididamente qualificados para entrar no reino de Deus, Vaikunta. Verso 32. E assim eu viajo, cantando constantemente a mensagem transcendental das glórias do Senhor, vibrando este instrumento chamado Vina, que é dotado de som transcendental e que me foi dado pelo Senhor Krishna. Significado. O instrumento musical de cordas, chamado Vina, que foi dado a Narada pelo Senhor Krishna, é descrito no Linga Purana, e por isso é confirmado por Srila Jiva Goswami. Esse instrumento transcendental é idêntico ao Senhor Sri Krishna e Narada, porque todos eles estão na mesma categoria transcendental. O som vibrado pelo instrumento não pode ser material, e portanto as glórias e passatempos que são difundidos pelo instrumento de Narada também são transcendentais, sem mácula de inebriamento material. As 7 notas musicais, a saber, Sha, Shaja, Re, Rishabha, Ga, Gandhara, Ma, Madhyama, Pa, Panchama, Dha,
Daivata e Nishada, também são transcendentais e destinadas especificamente às canções transcendentais. Sendo um devoto puro do Senhor Krishna, Sri Narada Deva está sempre cumprindo sua obrigação para com o Senhor, por este tê-lo presenteado com o instrumento, e assim ele está sempre ocupado em cantar suas glórias transcendentais, sendo por isso infalível em sua exaltada posição. Seguindo os passos de Srila Narada Muni, uma alma autorrealizada no mundo material também deve usar adequadamente as notas musicais, a saber, Chá, Ré, Gá, Ma e assim por diante, no serviço ao Senhor, cantando constantemente as glórias do Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita.